Se você já tentou armadilhas, veneno ou iscas e os ratos continuam voltando para sua casa, saiba que não está sozinho. Muitos proprietários estão começando a notar o mesmo padrão perturbador. Algumas pessoas até começaram a chamá-los de exterminadores de ratos. Super ratos. Não porque sejam uma nova espécie, mas porque os métodos habituais continuam a falhar. Os ratos dependem muito do seu olfato para procurar comida, e muitas das iscas comuns que as pessoas usam simplesmente não os atraem com força suficiente. É por isso que o problema continua a voltar noite após noite. É aí que entra um ingrediente simples da cozinha: o bicarbonato de sódio. Quando preparado corretamente e combinado com os atrativos certos, ele cria uma isca irresistível para ratos, muitas vezes em questão de horas. Neste vídeo, lhe mostrarei exatamente como misturar o bicarbonato de sódio corretamente, com o que combiná-lo para que os ratos não resistam e onde colocá-lo para que comece a agir rapidamente dentro de casa. Por que as pessoas os chamam de super ratos? Ultimamente, em muitas casas, a mesma queixa se repete. As pessoas armam armadilhas, colocam iscas, limpam as cozinhas e mesmo assim os ratos continuam aparecendo. Algo corre pelo chão à noite. Arranhões continuam dentro das paredes. E na manhã seguinte a isca ainda está lá, intacta. É por isso que muitos proprietários de casas começaram a chamá-los de super ratos. Não porque sejam uma nova espécie, mas porque parecem ser excepcionalmente difíceis de eliminar. As armadilhas comuns são ignoradas. Algumas iscas desaparecem sem resolver o problema. E às vezes, os ratos simplesmente cheiram a isca, mas investigam-na por um instante e vão embora. Parte da explicação reside na forma como os ratos procuram comida. O seu olfato é extremamente apurado e eles dependem dele para decidir se algo vale a pena comer. Se uma isca não tiver um cheiro forte ou suficientemente apetitoso, um rato pode prová-la brevemente e depois ignorá-la completamente. É aqui que muitos tratamentos caseiros falham. As combinações que as pessoas usam geralmente não atraem ratos com força suficiente. Com tantos outros cheiros e fontes de alimento ao redor de uma casa, iscas fracas simplesmente não conseguem competir. Mas quando a isca é preparada de uma forma que atraia naturalmente os ratos, com um aroma forte, ingredientes familiares e algo a que eles sempre retornam, a situação muda rapidamente. E quando o bicarbonato de sódio é incorporado à mistura da maneira correta, ele começa a funcionar de forma muito diferente das armadilhas e iscas que a maioria das pessoas já experimentou. E a forma como essa mistura age dentro do corpo de um rato é a parte que surpreende a maioria das pessoas. Os ratos são animais naturalmente cautelosos. Antes de se comprometerem com uma fonte de alimento, costumam investigá-la lentamente. Cheiram, tocam e, às vezes, dão apenas uma pequena mordidinha no início. Se algo parecer incomum, um cheiro estranho, uma superfície instável ou uma isca que não pareça comida normal, podem simplesmente se afastar e tentar outra coisa. Esse comportamento é um dos motivos pelos quais muitas armadilhas e iscas comuns falham. Uma armadilha pode ser colocada no meio do chão, onde o rato raramente circula. A isca pode não ter um cheiro forte o suficiente para competir com outros alimentos próximos. Nessas situações, o rato pode se aproximar, examiná-la rapidamente e depois ignorá-la. Outro fator que muitas pessoas ignoram é que os ratos são animais de hábitos. Uma vez que encontram um caminho confiável dentro de casa, ao longo de uma parede, atrás de um eletrodoméstico ou por uma fresta estreita, tendem a seguir essa mesma rota repetidamente. Se armadilhas ou iscas não forem colocadas nesses caminhos, os ratos podem nunca interagir com elas. Essa combinação de cautela e rotina é o que torna o problema frustrante. Os proprietários veem sinais de ratos, mas as armadilhas permanecem vazias e a isca intacta. Pode começar a parecer que os ratos estão, de alguma forma, conseguindo se esquivar de todas as tentativas de eliminá-los. Mas a verdadeira diferença surge quando a própria isca se torna algo que o rato deseja alcançar. Uma mistura com um aroma forte e familiar pode atrair os ratos em vez de deixá-los desconfiados. E quando o bicarbonato de sódio é misturado a esse tipo de isca, algo acontece dentro do corpo do rato que a comida comum simplesmente não causa. Por que o bicarbonato de sódio funciona? À primeira vista, o bicarbonato de sódio pode parecer uma solução simples demais para um problema com ratos. É um produto que a maioria das pessoas guarda na cozinha para cozinhar ou limpar. Mas, quando usado corretamente, pode ter efeitos muito diferentes no organismo de um rato. Quando um rato ingere bicarbonato de sódio, este reage com os ácidos do estômago. Essa reação produz gases. Em humanos, isso geralmente não é um problema, pois o corpo consegue liberar esses gases naturalmente.
Os ratos, no entanto, são diferentes. Eles não conseguem liberar gases da mesma forma. Devido a essa diferença biológica, o gás se acumula dentro do sistema digestivo deles. A pressão aumenta e o corpo do rato não consegue aliviá-la. É por isso que o bicarbonato de sódio pode ser eficaz quando ingerido como parte de uma isca. Mas o bicarbonato de sódio sozinho não resolverá o problema. Os ratos normalmente não o comem puro porque não tem cheiro de comida. É aí que muitas pessoas se enganam. Se o bicarbonato de sódio for simplesmente deixado ao relento, os ratos podem cheirá-lo e ignorá-lo completamente. O segredo é combiná-lo com ingredientes que os ratos reconhecem naturalmente como comida. Que alimentos com cheiro forte, especialmente aqueles ricos em gorduras ou açúcares, são muito atraentes para eles. Quando o bicarbonato de sódio é misturado a esse tipo de mistura, o rato sente primeiro o cheiro da comida e não reconhece o bicarbonato de sódio escondido ali. Assim que essa mistura é ingerida, o bicarbonato de sódio começa a reagir internamente. E é aqui que a preparação se torna importante. A forma como a isca é misturada, sua textura e o cheiro que exala determinarão se um rato a investigará ou passará por ela sem dar atenção. Preparando a isca corretamente. É aqui que o método começa a funcionar para você. Ou falha antes mesmo do rato dar uma mordida de verdade. O bicarbonato de sódio sozinho não é atrativo. Por si só, não tem cheiro de comida, não tem a textura de comida. E a maioria dos ratos simplesmente o cheirará e seguirá em frente. Portanto, o verdadeiro desafio não é apenas misturar bicarbonato de sódio com qualquer coisa. O verdadeiro desafio é criar uma base de isca ao redor dele que tenha um cheiro familiar, uma textura apetitosa e que se assemelhe ao tipo de lugar onde o rato está se alimentando. É por isso que esta parte é tão importante. Casas diferentes têm cheiros diferentes. Problemas com ratos diferentes acontecem em condições diferentes. Um rato de cozinha nem sempre se alimenta da mesma forma que um rato de garagem. Um rato na despensa, um rato no depósito e um rato perto de ração de animais de estimação podem ser atraídos por coisas ligeiramente diferentes. Portanto, ao preparar a isca, você deve pensar em termos de bases. O bicarbonato de sódio é a parte oculta. A base é a parte que o rato percebe primeiro. Quanto mais forte e natural essa base parecer para o rato, mais difícil será para o animal ignorá-la. Uma das melhores e mais fáceis bases é a manteiga de amendoim. Ela funciona bem porque o cheiro é forte, a textura é espessa e os ingredientes aderem bem. Isso é importante porque os ratos não reagem apenas ao cheiro. Eles também testam a textura. Uma isca muito mole pode ser provada superficialmente. Uma isca muito seca pode parecer estranha. A manteiga de amendoim oferece algo rico, pegajoso e com um cheiro familiar. Na maioria das casas comuns, especialmente em cozinhas, despensas e áreas atrás de armários, essa costuma ser a primeira base que as pessoas devem considerar. Para preparar, Odo misture o bicarbonato de sódio na manteiga de amendoim aos poucos, até obter uma mistura homogênea e sem vestígios de pó. Evite que fiquem manchas brancas e secas. O ideal é que o cheiro da manteiga de amendoim permaneça discreto. Depois de misturar bem, modele a mistura em pequenas porções, não em grandes pedaços. As porções pequenas têm um cheiro mais forte e são mais fáceis de espalhar em vários locais. Esta versão é mais indicada quando há atividade de ratos em ambientes internos, perto de locais onde se armazenam alimentos ou em áreas com odores fortes de comida. Outra base útil é uma mistura de manteiga de amendoim e farinha. Isso é útil quando você quer que a isca mantenha uma forma mais firme. Às vezes, a manteiga de amendoim pura é tão mole que se espalha demais, especialmente em ambientes quentes, áreas de serviço ou perto de fogões e eletrodomésticos quentes. Adicionar um pouco de farinha dá mais consistência à mistura. Ela fica mais parecida com uma massa macia do que com uma pasta pegajosa. Isso pode facilitar o fracionamento e a colocação em pequenos pedaços de papelão, tampas rasas ou bandejas de isca. Esse tipo de preparo funciona bem em áreas internas secas, onde se deseja uma isca mais organizada e que permaneça no mesmo lugar. Também é útil quando o problema com ratos ocorre ao longo de rotas de passagem fixas e você deseja que vários pedaços pequenos estejam alinhados ordenadamente ao longo de uma parede. Uma base de isca mais doce também pode funcionar bem em casas onde os ratos já se alimentam perto de alimentos secos, cereais, migalhas ou mantimentos armazenados na despensa. Nesse caso, o bicarbonato de sódio pode ser misturado a uma massa feita com farinha, um pouco de açúcar e apenas óleo ou manteiga de amendoim suficiente para dar liga. Essa versão funciona porque o cheiro doce se espalha bem, e a textura da massa faz com que pareça mais com algo que os ratos já roem, em áreas de armazenamento.
Isso pode ser especialmente útil em cantos de dispensas, fundos de armários, prateleiras de serviço ou depósitos de lojas onde embalagens de alimentos, grãos, salgadinhos ou produtos secos são guardados. O segredo é o equilíbrio. A mistura deve ter um cheiro agradável e semelhante ao de comida, não forte ou empoeirado. Se parecer muito pulverulenta, o rato pode experimentá-la e ir embora. Se tiver o formato de um pequeno grânulo de massa ou um pedaço macio do tamanho de uma mordida, tende a parecer mais natural. Existe também uma abordagem com mistura seca, ideal para locais onde a isca pegajosa não é prática. Por exemplo, em algumas garagens, galpões, oficinas ou depósitos, a poeira e o calor podem tornar a isca úmida pegajosa. Nesses casos, algumas pessoas preparam bicarbonato de sódio com atrativos secos, como farinha, cereais triturados, migalhas de biscoito ou um pouco de açúcar de confeiteiro, adicionando apenas óleo ou gordura suficiente para aglutinar levemente o aroma. Essa não seria a primeira opção que eu usaria em uma cozinha, mas pode fazer sentido em áreas de armazenamento a seco, onde os ratos já se alimentam de materiais à base de grãos ou restos secos. A vantagem é que pode ser espalhada em porções muito pequenas e controladas dentro de pontos de isca protegidos. A ressalva é que as misturas secas ainda precisam ter cheiro de comida. Se a mistura tiver uma textura muito farinhenta ou for muito sem graça, perde o poder de atração rapidamente. Para áreas onde os ratos se alimentam de proteínas ou gordura, uma mistura saborosa à base de gordura pode funcionar melhor. Esse tipo de preparação utiliza bicarbonato de sódio com algo mais rico e saboroso, como uma pequena quantidade de manteiga de amendoim misturada com óleo ou um aglutinante com aroma de gordura alimentar que absorva bem o cheiro. O motivo pelo qual isso funciona é simples. Nem todo problema com ratos é causado por doces. Alguns ratos já se alimentam de restos de comida, gordura, ração para animais de estimação, cheiro de carne ou resíduos oleosos ao redor de lixeiras e ar livre áreas adjacentes. Nesses casos, uma isca mais rica e com um cheiro mais forte pode imitar melhor o padrão alimentar dos ratos do que uma massa doce. Esse tipo de base pode ser útil em garagens, áreas externas de lojas, locais com lixeiras ou espaços de serviço, onde os ratos são claramente atraídos por cheiros de gordura, em vez de alimentos à base de cereais. Novamente, o importante é que a base da isca tenha um cheiro mais forte do que o ambiente ao redor. Se o problema estiver relacionado à ração de animais de estimação, o preparo da isca precisa ser pensado com mais cuidado. Ratos adoram ração, mas isso também significa que a área pode ser perigosa se cães ou gatos conseguirem alcançar a isca. Em um roteiro, este é um bom momento para falar devagar e explicar a responsabilidade. Se o problema com ratos estiver ocorrendo perto de áreas onde os animais de estimação comem, você nunca deve deixar a mistura acessível. Em vez disso, você deve falar sobre usar o odor certo e colocar a isca apenas em locais seguros e de difícil acesso, onde os ratos consigam chegar, mas os animais de estimação não. Nessas situações, o atrativo pode precisar competir com o cheiro da ração já presente no ambiente. Então, uma base mais forte, como manteiga de amendoim, geralmente faz mais sentido do que uma mistura fraca de farinha. O que torna esse cenário difícil não é apenas o rato, mas também a competição com a comida já existente. Portanto, a isca precisa ser mais forte, mas o local de aplicação precisa ser mais seguro. Outro fator que as pessoas costumam ignorar é a umidade. Uma isca que funciona bem em uma despensa seca pode não funcionar em um porão úmido. Uma base pegajosa de pasta de amendoim geralmente se comporta bem em ambientes internos secos, mas em espaços úmidos, sujos ou muito quentes, ela pode acumular poeira, amolecer demais ou perder a consistência. É aí que uma versão mais firme, tipo massa, pode ser útil. Por outro lado, se o ambiente for muito seco e o problema com ratos estiver perto de rachaduras, canos ou prateleiras secas, uma base de pasta de amendoim mais espessa pode reter melhor o odor ao longo do tempo. Portanto, preparar a isca corretamente envolve não apenas os ingredientes da mistura, mas também como o próprio ambiente afeta a mistura depois de aplicada. A textura é tão importante quanto o cheiro. Se a mistura estiver muito úmida, pode borrar e ficar com uma aparência artificial. Se estiver muito seca, pode esfarelar e perder a atratividade. O ideal é uma textura que lembre comida, que se mantenha unida e no lugar. Por isso, adicionar bicarbonato de sódio em excesso é um dos maiores erros que as pessoas cometem. Assim que o pó começa a mascarar o cheiro e a textura, a isca deixa de funcionar como isca e passa a agir como uma substância suspeita. O rato pode cheirá-la, testá-la uma vez e ir embora. Portanto, nesta sessão, é importante lembrar constantemente ao espectador que o bicarbonato de sódio é a parte oculta.
O atrativo é o que faz a atração. O bicarbonato de sódio entra em ação depois da mordida. O tamanho da porção também importa. Maior não é melhor. Grandes pedaços geralmente têm uma aparência artificial e podem ressecar por fora enquanto permanecem macios por dentro. Porções menores liberam melhor o odor e permitem que você coloque a isca em mais de um local. Isso é importante porque os ratos raramente dependem de apenas um caminho. Algumas pequenas porções nos lugares certos geralmente são mais eficazes do que um grande monte no lugar errado. E é aqui que a verdadeira mudança acontece. Quando a base da isca se adapta ao ambiente, quando o cheiro está forte o suficiente, quando a textura parece adequada, o rato não está mais apenas inspecionando por curiosidade. Ele começa a tratá-la como comida. É aí que a localização se torna crucial, porque mesmo a mistura mais bem preparada pode falhar se não estiver posicionada exatamente onde os ratos já se sentem seguros o suficiente para se alimentar. Por onde os ratos realmente viajam? Os ratos preferem se locomover onde se sentem protegidos. Isso geralmente significa caminhos estreitos ao longo das paredes, atrás de eletrodomésticos, embaixo de armários ou em cantos escuros. Essas áreas oferecem cobertura e os ajudam a se orientar usando seus bigodes e olfato. Se você observar atentamente casas com atividade de ratos, frequentemente verá o mesmo padrão. Fezes aparecem em linha reta ao longo da parede. Marcas de gordura às vezes se acumulam onde seus corpos roçam em superfícies. Pequenos pedaços de poeira ou migalhas remexidas mostram as rotas que eles usam noite após noite. Esses são os caminhos onde a isca funciona melhor. Um erro comum é colocar uma porção de isca em um local aleatório e esperar que um rato a encontre. Em vez disso, a isca deve ser colocada diretamente nos caminhos que os ratos já utilizam. Isso pode ser atrás da geladeira, na base da parede da despensa, embaixo do armário da pia ou ao lado de caixas guardadas na garagem. O posicionamento também é importante. A isca deve ficar encostada na parede e não a vários centímetros de distância. Os ratos tendem a se mover com o nariz próximo às superfícies. Quando a isca fica exatamente nesse caminho, o cheiro chega até eles rapidamente e eles investigam quase que imediatamente. E se você está achando isso útil até agora, reserve um segundo para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda o canal a crescer e garante que mais guias práticos sobre controle de pragas cheguem até você. Outro ponto importante é usar vários pontos de isca. Problemas com ratos raramente envolvem apenas um animal, e eles raramente se deslocam por um único caminho. Colocar várias porções pequenas de isca ao longo de diferentes seções da parede aumenta as chances de um rato encontrá-la durante seu deslocamento noturno. Essa abordagem faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, reduz o tempo que um rato leva para descobrir a isca. Segundo, evita o problema de um rato encontrar a isca uma vez e depois evitar aquele local específico. Quando a mistura que você preparou anteriormente é combinada com o local certo ao longo dessas rotas de deslocamento, os ratos têm muito mais probabilidade de se aproximarem e começarem a se alimentar. E uma vez que isso aconteça, a próxima parte do processo começa a se desenrolar durante as horas tranquilas, quando os ratos estão mais ativos, à noite. O que geralmente acontece durante a noite? Depois de a isca ser preparada e colocada ao longo dos caminhos que os ratos já utilizam, a próxima etapa geralmente ocorre quando a casa fica silenciosa. Os ratos são mais ativos à noite. Quando as luzes se apagam e o movimento na casa diminui, eles começam a sair de seus esconderijos para procurar comida. Eles se movem pelas mesmas rotas que usaram na noite anterior, seguindo as bordas das paredes, atrás de eletrodomésticos e por frestas estreitas onde se sentem protegidos. Geralmente é nesse momento que o cheiro da isca começa a fazer efeito. Como a mistura contém ingredientes alimentares fortes, o cheiro percorre o caminho do rato antes mesmo que o animal veja a isca. Ao investigar, o rato trata a mistura da mesma forma que trataria um alimento normal. Ele cheira, experimenta e, se tudo lhe parecer suficientemente familiar, começa a comer. Muitas vezes, o primeiro sinal que os donos de casa percebem na manhã seguinte é que a isca foi mexida ou parcialmente comida. Às vezes, ela desaparece completamente. Em muitos casos, isso acontece na primeira ou segunda noite após a colocação da mistura. Se você perceber que a isca foi consumida, isso geralmente indica que os ratos já a descobriram e a aceitaram como alimento. Nesse caso, o melhor a fazer é simplesmente substituir as porções por isca fresca e deixá-las nos mesmos locais. A consistência é importante aqui. Manter iscas frescas disponíveis nessas rotas de deslocamento permite que o processo continue sem interrupção. À medida que a isca continua a atrair ratos em busca de alimento, o próximo passo torna-se igualmente importante. Garantir que o problema não retorne, resolvendo as condições que permitiram a entrada dos ratos na casa
em primeiro lugar, trancando a casa para que os ratos não voltem. Capturar ou eliminar ratos é apenas parte da solução. A outra metade consiste em garantir que sua casa deixe de ser um lugar fácil para eles viverem. Os ratos entram nas casas por razões muito simples: comida, abrigo e acesso. Se essas três coisas continuarem disponíveis, novos ratos podem eventualmente substituir os que você removeu. Um dos primeiros lugares a verificar são os pontos de entrada. Os ratos conseguem se espremer por aberturas surpreendentemente pequenas. Frestas em torno de canos, espaços atrás de eletrodomésticos, rachaduras perto de portas e aberturas em torno de saídas de ar podem se tornar rotas de entrada. Caminhe tanto dentro quanto fora de casa e procure cuidadosamente por esses pontos. Ao encontrar pequenas aberturas, elas devem ser devidamente vedadas. Materiais como palha de aço combinada com selante funcionam bem, pois a palha de aço é difícil de ser roída pelos ratos. Bloquear esses pontos de entrada dificulta muito a entrada de novos ratos. O próximo passo é eliminar as fontes fáceis de alimento. Até mesmo pequenas migalhas podem atrair roedores. Certifique-se de que alimentos secos, como cereais, arroz, massas ou ração para animais de estimação, estejam armazenados em recipientes hermeticamente fechados. Limpe as bancadas, as prateleiras da despensa e evite deixar a ração dos animais de estimação exposta durante a noite. A gestão do lixo também é importante. Os recipientes de lixo devem ser bem fechados e os restos de comida não devem ficar expostos dentro de casa por longos períodos. A desordem também pode criar esconderijos. Áreas de armazenamento e porões e garagens às vezes oferecem locais ideais para ninhos quando caixas e materiais são empilhados ao longo das paredes. Manter essas áreas organizadas reduz os esconderijos que os ratos procuram. Fora de casa, podar plantas e vegetação que encostam na construção também pode ajudar. Os ratos às vezes usam galhos, arbustos ou objetos empilhados perto das paredes como caminhos para chegar aos pontos de entrada. Quando essas condições mudam, menos fontes de alimento, menos esconderijos e menos maneiras de entrar. O ambiente se torna muito menos atraente para os roedores. E quando a casa deixa de oferecer essas vantagens, os ratos geralmente começam a procurar lugares mais fáceis para sobreviver. Se este guia te ajudou a entender como lidar com ratos de forma mais eficaz, curta o vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos permite continuar compartilhando soluções práticas de controle de pragas que os proprietários de imóveis podem realmente usar. Obrigado por assistir e que sua casa fique mais limpa, tranquila e livre de ratos.